Conversas com Binder é um podcast de entrevistas, bate-papo e informação. Aqui, o jornalista Ângelo Binder recebe artistas, famosos, comunicadores, empresários, políticos e pessoas com ótimas histórias para contar. De segunda a sexta, sempre com um episódio para o seu dia ou noite, a qualquer hora, em qualquer lugar. O Conversas com Binder também conta com séries fixas, como a Conexão Brasil-Estados Unidos, com o publicitário Horácio Coutinho, direto da Califórnia, além do bate-papo sobre a história e curiosidades das novelas e filmes clássicos com o cineasta Luffy Stefan. O Conversas com Binder dedica uma parte importante da sua programação ao esporte, saúde e qualidade de vida. Ouça o podcast Conversas com Binder no aplicativo de sua preferência ou ainda no site comandonews.com.br. Olá pessoal, essa é mais uma edição de Conversas com Binder. Hoje o assunto é futebol. Nós vamos conversar com o Pedro Oddoni, ex-atleta profissional, ex-atacante do Atlético Paranaense, hoje agente dos jogadores. E o Pedro vem fazendo um trabalho muito interessante nas redes sociais aqui. Tem feito diversas lives motivacionais, diversas lives falando também da questão da disciplina do atleta, da importância de ter na carreira esse cuidado, né, que os jogadores têm que ter, especialmente com a imagem, até com as habilidades fora de campo, que são muito importantes. Inclusive o Pedro Oddoni tem várias passagens interessantes. Ele foi um atacante, né, para quem não lembra, e encerrou a carreira bastante cedo, precocemente até, mas seguiu a carreira de agente de futebol, de agente de jogadores. E agora o Pedro está bastante ativo nas redes sociais e tem feito um trabalho com jovens atletas. Então eu lembro que você pode participar aqui do Conversas com Binder. Nosso Instagram é o Conversas com Binder, também estamos no Twitter, Comando na Mídia, e o nosso site é o comandonews.com.br. Bom, Pedro, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra recebê-lo aqui, um dos atacantes muito importantes aqui do Atlético Paranaense do início desse século, né? Podemos dizer assim. Obrigado, valeu, Ângelo. E eu que agradeço o convite por poder participar. Dizer que a honra é minha. Quero também parabenizá-lo pelo trabalho que você vem desenvolvendo e dizer que o tempo passa, né? Bons tempos. Quando a gente vive tudo aquilo, a gente não sabe como passa tão rápido e acaba que o tempo passa para todos. E aqui estamos depois de alguns anos aí. Mas que legal saber que você acompanhou, agradeço e vamos em frente aí. Tá joia? Então, Pedro, eu tive o privilégio de acompanhar sua carreira de perto porque eu fui repórter setorista. O setorista é aquele cara que acompanha o dia a dia do clube. Eu pude ter essa possibilidade de trabalhar em jornal, em veículo impresso na época, ainda que hoje em dia já não é muito forte, mas ainda no início do século era. Então eu pude acompanhar e no início todo mundo falava, quem que é esse grandalhão e tal, esse cara é um atacante de área, será que vai dar certo? Mas você sempre foi muito decisivo em clássicos, em partidas importantes, assim. E eu queria que você contasse um pouco da tua carreira, como é que foi, como é que você avalia essa tua passagem pelo futebol profissional. Então, essa fase, cara, foi uma fase maravilhosa, um sonho aí realizado. Feliz também demais por ter realizado isso no Atlético, um clube do qual eu torcia, da cidade que eu morava. Então tudo isso aí acabou fazendo com que, para mim, pelo menos, se tornasse mais especial ainda. Então vivi aí momentos muito legal. E estive no clube por 10 anos de contrato profissional. Então vivi muita coisa dentro do clube, acompanhei muitas coisas. Claro que eu não fiquei os 10 anos ali, né? Teve alguns anos, a maior parte, na verdade, eu acabei emprestado, fui para fora do país, voltava, fui de novo, voltei. Enfim, isso aí passou algum tempo. Mas eu, de certa forma, sempre vivi aquilo ali. Então, e acompanhei muito o crescimento do clube. Já sabia o que isso que está acontecendo hoje. Todo mundo na época já meio que previa que isso iria acontecer. Lógico que não dá para saber quando. Mas a tendência é que realmente ficasse do tamanho que ficou aí o clube, pelo trabalho que sempre desenvolveu. Mas falando de mim, foi muito bom, porque
como eu disse, na cidade que eu vivia, jogar futebol profissional num clube como o Atlético. Foi momentos que eu passei muito bacana e todo mundo sonha em jogar, né? Pelo menos a maioria das crianças aí, então realizar isso foi muito bacana. Sou feliz, né, pelo que eu fiz, não ganhei, digamos, muitos títulos, que muitas pessoas perguntam se é isso, mas para mim o que vale é os momentos que eu passei, todos os clubes que eu vivi, os países que eu vivi, por onde as pessoas que eu conheci, tudo que eu pude, tudo que eu tenho em relação à minha vida foi do futebol, então eu tenho muito a agradecer e estou vivendo isso ainda hoje dentro do futebol, que é o que a gente sabe fazer, o que a gente fez a vida toda. Então é isso, cara, passei momentos legais e foi muito bacana. Com certeza, foi muito importante para mim também, para a torcida atleticana, para as pessoas que acompanham o futebol. Eu queria que você comentasse um pouco, já que você puxou esse gancho, com relação a você continua atuando com futebol, eu queria que você falasse desse momento e, como eu falei no início, né, eu comecei a acompanhar suas lives, falei, pô, o Pedro Odoni tá se mexendo, tá fazendo várias lives aí sobre motivação, sobre a disciplina no futebol, e isso me chamou muito a atenção e eu queria que você falasse um pouco desse teu trabalho atual também. Ah, legal, bacana. Bom que tem alguém vendo então. Mas na verdade eu comecei isso agora, é um projeto novo, tive que me reinventar aí no caso dessa quarentena, né? Que a gente tá vivendo, essa pandemia, que pegou todo mundo aí desprevenido, mas a gente tem, de alguma forma, a gente tem que sair disso, né? Tem que passar por ela. E vamos passar. E aí eu, tendo que me reinventar e vendo muita coisa, eu pensei em fazer um projeto meu, que é poder levar alma, corpo e espírito, não nessa ordem, mas os 3 pilares aí que eu acredito são muito importantes na carreira de um atleta, para não só passar para meus atletas, mas poder passar para muitos garotos que eu vejo que querem ser atletas, né? Então levar essas dicas, essas informações, as minhas experiências que eu vivi, junto com aquilo que eu estudei, poder auxiliar esses meninos para de alguma forma eles alcançarem o seu objetivo, né? Porque não é fácil, é muito difícil. E também quero abrir os olhos de muitos garotos, às vezes, que muitos podem tentar ser atleta, às vezes, e na verdade eles nem querem. Às vezes eles podem ter talento para outra coisa, e eles querem ser jogador porque gostam de jogar futebol e acham que vão ser ricos, né? Mas gostar não basta. E aí, às vezes, por isso que o funil é tantas pessoas tentando, e aí eu quero poder de alguma forma dar dicas para eles, né? E principalmente para esses garotos que estão tentando perseverar, que agora, por exemplo, nessa pandemia, aproveita o tempo que eles têm, né, que igual eu falei em uma das lives ou num vídeo, ao invés de ficar 8 horas jogando videogame, fica 7 horas, né? Brinca também, não tem o que fazer, realmente, joga videogame. Mas deixa uma hora para treinar, deixa uma hora para se aperfeiçoar em alguma coisa, ler um livro. Então poder de alguma forma levar algo para esses garotos, para que eles acrescentem algo neles, né? Porque na minha época assim não tinha muito isso. E hoje em dia a informação está muito fácil, então é bom esses meninos aprenderem algo. E se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu poderia estar jogando ainda, né? Então assim, eu quero passar isso para que esses garotos possam, de certa forma, crescerem na sua carreira e utilizarem a minha experiência sendo passada para eles, na vida deles, eles acrescentarem um pouco e poder se realizarem aí. Então é mais ou menos isso, e é um caminho aí longo também, que estou começando agora, aprendendo, mas espero espero não, vai dar tudo certo, né? Deus está no controle, vai estar abençoando aí, as coisas vão acontecer. Bacana, Pedro, e isso que você comentou da questão de ocupar a cabeça é fundamental, né? Eu acompanho muito futebol por ofício, pela profissão de jornalista, e eu tenho uma visão seguinte, assim, que não basta o cara ter talento, né? Ele tem que ter o comprometimento e o foco. Eu uma vez estava vendo uma entrevista do Kaká, ele comentou, na época do Real Madrid, que o Cristiano Ronaldo era sempre muito focado nos treinamentos, mais dedicado, o cara, por isso que ele chegou onde chegou. Eu vejo que o Messi é mais talentoso, né? Mas o Cristiano Ronaldo ele é mais persistente, tem mais foco, e acho que isso tem muito, muito sentido nessa questão da importância dessa preparação mental e da parte educacional do atleta, né? Principalmente. E aí, pegando outro jogador também, o Kaká,
que também foi eleito o melhor do mundo, disse que ele sabia que ele tinha que ser diferente em outros aspectos, que era a parte do intelecto, a parte da inteligência emocional, porque ele sabia que tinha caras que jogavam mais bola que ele no pé, mas que de repente não tinham tanta capacidade ou tanto equilíbrio emocional, tanta inteligência emocional como o Kaká conseguiu ter. Não, é bem por aí. O Kaká aí pra nós é um exemplo, né, cara? Claro que tem um talento gigantesco, mas como ele mesmo falou e a gente sabe, ele não tem, né, o talento que tem o Messi com o Cristiano Ronaldo. Então ele sabia do tanto ele tinha que treinar e trabalhar, e aí foi o melhor do mundo. Então mostra que o talento não basta, precisa muito, mas, né, o foco. E também na parte espiritual, que ajudou muito ele também, que ele também comenta, né, conheço bem a história dele e acompanho pelo fato de ser um exemplo. E aí o Cristiano Ronaldo também, então nem se fala, né? Ali sim a disciplina mora, né? E ali eu acho que tem que ser também exemplo para todos os atletas aí. Então, Pedro, vamos voltar um pouco para a tua carreira. Eu queria que você comentasse com a gente. Eu não posso deixar de perguntar isso, que você ficou muito marcado pela questão da foto que foi publicada, você com o Poodle, com o cachorro, apelidaram de Poodle Doni, virou, até o Atlético começou a ser chamado de Poodle por conta daquilo. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu mesmo, que na verdade tomou uma proporção maior, né? A gente nem imagina às vezes quando vai fazer, eu acho que nem o editor mesmo do jornal imaginava que tornasse aquela proporção. Mas eu queria que você contasse daquele momento, aquele episódio, e como é que você aproveitou aquilo, que até você começou a fazer mais gol, depois daquilo começou a aparecer muito mais, né? Isso aí realmente ficou marcado, e eu já falei sobre isso só agora na quarentena, acho que umas 3 vezes em entrevistas sobre isso. Se tiver que responder sobre isso também não tenho problema nenhum, não. Não é alguma coisa que... Eu acredito que isso me atrapalhou bastante em relação pela torcida, né? E qualquer coisa, isso aí era um desequilíbrio para a cobrança, digamos. Então acredito que sim, que me atrapalhou, mas não tenho problema nenhum em contar a história, como já contei aí diversas vezes, o porquê e tudo mais que aconteceu. Mas também é muito passado e eu também não fico lamentando nada que acontece, não. Então não tenho problema em falar. Mas enfim... Legal você ter contado isso, falado um pouco dessa história e tudo, mas aí vem uma outra pergunta que talvez tenha um pouco a ver com essa, que cobrança muito grande e tal, por conta de uma brincadeira ou uma coisa que não era para, de repente, não era para ter tomado a dimensão que tomou, só que ali, só para as pessoas terem uma ideia, quando você fez a foto e tal, com o cachorro lá, ainda estava no início da questão da rede social. Então, acho que se fosse hoje, talvez fosse mais pesado até as brincadeiras, os memes e tal, mas por outro lado também passaria muito mais rápido, porque hoje em dia com a internet as coisas são muito mais rápidas, né? Então naquela época era um pouco diferente ainda essa questão toda. Mas Pedro, aproveitando, por que você parou tão cedo a tua carreira? Muitas lesões, né? Só ligamento cruzado eu tive 3, e aí tive menisco, tive raspagem, enfim, fiz algumas cirurgias no joelho, só de cruzado, que são os principais, né, o mais complexo aí. Foram 3. E aí completou que eu fiquei 3 anos parado entre um jogo que eu me machuquei e o jogo que eu retornei. Deram quase 3 anos. Que eu, para piorar, elas foram em sequência. Algo que eu não conheço outro que aconteceu. Eu já vi, tem bastante atletas que acabam rompendo, depois volta a jogar, passa, sei lá, 1 ano, rompe de novo e tal. Mas o meu foi uma atrás da outra. E aí acabou que eu não tive nenhum jogo durante uma e outra. E só recuperação. Então fiquei 3 anos parado, o que prejudicou demais minha volta, né, física e meu rendimento, e o mercado também, né. Aí depois, quando eu voltei, já não era a mesma coisa. E agora no final começou a ter clubes que pra mim não era interessante, né, o que tinha eu não queria, e o que eu queria não tinha. Então aí eu resolvi parar e seguir novos projetos aqui. Tô feliz, tô bastante contente pelo que vem acontecendo. Mas então a questão de eu parar foi mais, assim, foi o principal, foi as lesões que fizeram com que me atrapalhasse bastante.
Ah, com certeza, né, Pedro? As lesões vão... O futebol, assim, eu sou corredor, né? Além de jornalista, sou corredor, aqui faço minhas maratonas. Só que a maratona é esporte individual, claro que também tem lesões.